minha autodefesa, como que eu iria distribuir essa assistência. Então, foi assim que depois de muitos anos já trabalhando assim com desassédio, com assistência, mas uma assistência mais taconiana, vamos dizer assim, mais de Tacon, é que eu fui começar em 1995 a tarefa energética pessoal, que aí sim eu iniciei a TENEPS, mas já tinha então um respaldo, um conhecimento do que era a técnica, eu não tinha ainda o manual, ele não existia, mas hoje, quem precisar conhecer melhor, pode buscar o manual da TENEPS, que já tem até tem na Shopcom, como é que se chama? Né? Nós temos para download gratuito, né? Depois nós podemos passar para vocês. Agora eu queria aproveitar também a oportunidade, e a professora Pilar falou sobre assistência, falou sobre tarefa da consolação, que é a TACOM, falou sobre passe para o escuro. Então nós temos assim uma riqueza muito grande de informações. Nós vamos então verificar com ela qual é a diferença entre a assistência na TACOM, a assistência na TARES, e depois, no segundo momento, nós vamos ver também qual é a diferença do passe para o escuro e a TENEPS, tá ok? Então, a primeira questão, diferença da tarefa assistencial na TACOM, na tarefa da consolação, e a diferença na tarefa do esclarecimento, que é a TARES. Vamos, então, refletir um pouco, vamos pensar juntos sobre o que é a TACOM. TACOM olha, eu dar um tapinha nas costas da Marta e dizer, Marta, tá tudo bem, isso vai ser resolvido e tal. E acabou-se. Quer dizer, que esclarecimento, né? Que condições eu dei para a Marta para que ela resolva o problema, até por ela mesma, mas ajudando-a a resolver. Então, isso é a TACOM. É divulgar que a TENEPS, olha, vai trabalhar com energias, então vai resolver, vai ser uma panaceia e vai resolver os problemas das pessoas. Agora, a TENEPS é TARES. Por quê? Porque exige um trabalho do tenepsista. O tenepsista, então, sai da TACOM e vai para a TARES. Ele faz a tarefa do esclarecimento, porque ele precisa fazer primeiro a reciclagem com ele. Então, o tenepsista faz a sua reciclagem pessoal, existencial, faz, então, o seu processo de recim, que é a reciclagem intraconsciencial, resolvendo as questões psicossomáticas, emocionais, que ainda perturbam o seu holopensene. E dessa maneira, então, ele vai esclarecer as outras consciências, sejam conscientes ou sejam consciexes. Excelente, muito bom. Nós temos aqui, a Márcia colocou para todos nós o site de onde conseguir o livro manual da TENEPS de modo gratuito. Então, basta fazer um download e ela colocou ali o site da Editares. Então, nós queremos agradecê-la. E a segunda pergunta agora, eu gostaria também de convidar a todos vocês para fazerem perguntas, porque essa é uma oportunidade ímpar. Nós estamos com uma especialista, no caso, que pesquisa a TENEPS há mais de uma década. Então, toda e qualquer pergunta que vocês tenham, por gentileza, queiram colocar para que ela possa auxiliá-los na resposta. E a segunda questão, então, que nós fizemos foi a diferença entre passe para o escuro e a técnica da TENEPS. Qual é a diferença? O que muda do passe para o escuro em relação à TENEPS? Você que participou, no caso, das duas assistências, né? O que é passe para o escuro? O passes para o escuro era um nome mais comum de levar assim energias para as pessoas. Então, por exemplo, ao dar um passe, existem movimentos que transmitem energias. Mas, primeira coisa, qual a minha energia? Como eu trabalho a minha energia? Depois, como é que eu dou essa energia? Então, como eu comecei conhecendo essa energia, foi através dos passes.
E passes para o escuro era aquela pessoa que já trabalhava há muitos anos dando passes nas outras pessoas e que ela, então, poderia fazer um trabalho sozinha, que não exigia, assim, a presença de outras pessoas ou de outros assistentes para dar passes. Ela faria isso sozinha em termos, porque ela estaria abrindo espaço, abrindo caminho para a equipe extrafísica, para os espíritos desencarnados, mas já com essa autoconsciência, com esse conhecimento do que é a energia, do que é uma consciência intrafísica, do que é uma consciência extrafísica. E nesse trabalho, então, é o nome que muda. Nome que muda, mas não é só o nome. Muda também todo o paradigma, muda todo o conhecimento que vem atrás dos passes para o escuro. Começa a ter a tarefa energética pessoal, que aí traz mais luz ao conhecimento extrafísico, traz mais luz à cognição do próprio tenepsista, mais esclarecimento para o próprio tenepsista. A equipe extrafísica? Agora, você quer saber? Muda a equipe extrafísica? Sim, porque a conexão, se eu estou num nível de trabalho evolutivo, a TACOM, por exemplo, só predominando a TACOM, eu vou ter um nível de assistência para fazer esse trabalho. Mas, se eu faço TENEPS, meu nível de assistência também vai mudar e muda, consequentemente, a equipe que vai me ajudar a fazer esse trabalho de assistência. Nós temos uma pergunta aqui da Cris, de Goiás. No livro Manual da TENEPS, página 18, diz que o ECP2 é um curso de preparação para o exercício da TENEPS. Poderia ampliar mais a relação do ECP2 com a prática da TENEPS? No ECP2, quando a gente vai a primeira vez ou a segunda vez no ECP2, acontece de não sermos selecionados para ser doadores de ECP2. Se a pessoa que me fez a pergunta já participou de algum, ela provavelmente pode ter também já participado dessa assistência. Se ela escolheu ser doadora, ela participa do ECP2 como doadora. E sendo doadora, o que ela faz? Ela se concentra nas suas próprias energias e se disponibiliza para fazer esse trabalho de assistência. Por isso, pode ser comparado a um desenvolvimento energético, a um desenvolvimento assistencial através do curso ECP2. Vê se ficou clara a resposta, se não faça outra pergunta. Cris, é a Cris, né? Isso, é a Cris do Goiás. Nós queremos voltar um pouquinho. A professora Pilar falou que a TENEPS, ela exige reciclagens intraconscienciais e exige também reciclagens existenciais. Nós queríamos saber da experiência dela, como foram as reciclagens intraconscienciais, aquela mudança interna, aquela mudança que afeta o âmago, que muda o caráter da pessoa, muda a personalidade, mexe na estrutura central da consciência. Você poderia citar algum exemplo, professora? Esse trabalho intraconsciencial, ele também é parcimonioso no sentido de ir devagar com ele. Porque o primeiro passo é a própria consim se abrir, ter um abertismo para se ver. E geralmente não é fácil nos vermos de corpo inteiro, muito menos profundamente. Então, vamos aos poucos, através de cursos, através até do ECP2 também, que consolida o ECP1, que é aquele nível de abertismo a todos aqueles atributos que nós temos na nossa consciência. Então, nós vamos, aos poucos, abrindo o nosso holossoma e depois criando condições para um aprofundamento que a própria TENEPS também nos leva. Mas, claro que não é obrigatório fazer a TENEPS para fazer recim. A recim pode ser feita através de cursos
E, inclusive, existe também um livro que não é um manual, mas que ajuda muito nesse autoconhecimento, nessa autocognição, que é o conscienciograma. São 2.000 questões que a consciência pode fazer a si mesma e ver em que nível ela responde cada tema daqueles, cada veículo de manifestação, cada atributo consciencial, e assim ir aos poucos aprofundando. Esse trabalho pode ser feito juntamente com a TENEPS, porque o que acontece com a TENEPS? A TENEPS é aquela exposição, vamos dizer assim, ou striptease, que o tenepsista faz com a dimensão extrafísica. E ele se abrindo para que melhore o trabalho e a eficácia e a sua eficiência, o próprio amparador vai aos poucos também mostrando as fissuras, o que ele precisa trabalhar, o que ele precisa mudar. E isso é feito com muita satisfação e com muita alegria mesmo. Porque é alguém que faz críticas, ao mesmo tempo nos apoiando. Não é alguém que nos derruba, nos faz ficar para baixo. Se a gente às vezes fica para baixo, é de vergonha. Vergonha de olhar para si mesmo e ver que ainda tem algumas reações pouco evoluídas, ainda muito primitivas, próximas aos nossos animaizinhos domésticos ou outros animais da selva também. Bom, nós temos uma outra pergunta da Cris de Goiás. Nessa segunda pergunta, ela coloca: qual a finalidade da TENEPS? Para que a TENEPS serve? Qual o fim da TENEPS? Então, nós vamos colocar a finalidade em termos da prática, né? Então, a prática do tenepsista, ele pratica para evoluir. Porque qual a primeira condição de vida que nós temos? A primeira condição é vir para o planeta para evoluir. E dessomar para evoluir. Então, a primeira condição é a evolução. Agora, qual a primeira condição para se evoluir? É fazendo assistência. Então, é fazer assistência a nós e fazer assistência aos outros. Então, essa é a condição principal. Agora, como é feita, então, a assistência? Essa assistência é feita quando nós começamos a nos preocupar, não só conosco, mas nós nos preocupamos também com os outros. E nunca é demais qualquer ajuda que possamos fazer aos outros. Sempre existe alguma maneira melhor ou maior para assistirmos às consciências. Se nós quisermos ou se nós estamos colocando como evolução do planeta essa mudança de reurbanização, que aí é a reciclagem do planeta, é a reciclagem planetária. Então, essa reurbanização do planeta, ela é feita através dos garimpeiros. Esses garimpeiros, vamos dizer assim, são os tenepsistas, que vão garimpando esses terrenos ainda férteis na ignorância, férteis na deseducação, férteis na violência, férteis no belicismo. Então, vamos ter essa condição de melhorar essa condição, mas precisa começar individualmente, mas com esse nível de conhecimento, de autocognição e de mudanças. Que nós vamos ver, então, a finalidade do próprio indivíduo, ou do próprio tenepsista, da própria consciência, e também a mudança do planeta. Se nós queremos que o planeta passe dessa condição de hospitalão para um nível de educação. Então, em vez de só ter hospitais, que ainda precisa muito, mas vamos ter mais escolas. Essas escolas vão eliminar as doenças psicossomáticas ou as doenças parassomáticas que nós trazemos dentro da nossa consciência, que são intraconscienciais. Você concorda comigo, Cris? Nilce Moreno está falando que o som está um pouquinho arranhado. Vamos ver se nós melhoramos quando
aproximamos mais o microfone, tá ok? Bom, nós também sabemos que a professora Pilar, ela trabalhou com a questão da TENEPS de modo individual e em grupo. Nós vamos trazer primeiro para o lado individual e perguntar a ela, professora, você sentiu alguma diferença quando você iniciou as práticas da TENEPS? Você poderia citar algum exemplo nas suas práticas de TENEPS? O que mudou na sua vida? Quando se começa um trabalho, precisa se dar um tempo primeiro para se ter aquela confiança de que se está executando aquela técnica com confiança mesmo, com segurança. Então a gente passa a estudar a técnica, ter maior conhecimento, um conhecimento mais avançado. Mas o que nós precisamos mais urgente? É a nossa renovação, é a nossa reciclagem. Para depois, então, vermos a finalidade da TENEPS, porque as mudanças são gradativas. Então, nós vamos mudando gradativamente a nossa intraconsciência. Existe até o capítulo lá no manual da TENEPS, que é antes da prática, antes do horário da TENEPS, é fazer aqueles contatos diários. O que quer dizer isso? É uma técnica que faz com que, antes de iniciar o trabalho todo energético da TENEPS, da prática mesmo, daquele horário de 50 minutos, 1 hora, é a gente fazer uma revisão ou uma rememoração dos acontecimentos do dia. Quem eu encontrei neste dia? Eu encontrei o Caio, eu encontrei a Vânia, eu encontrei a Marta, eu encontrei o professor Valdo. E o que eu senti em relação a eles? Eu tive algum sentimento negativo em relação a eles? Ou foram todos positivos? Então, eu vou analisando quais foram os meus sentimentos. Se eu tive algum sentimento negativo, eu vou fazer o quê? Eu vou parar, me concentrar, vou fazer a mobilização básica de energias, vou fazer EV e vou levar, assim, uma enxurrada de energias para essa pessoa que eu tive um sentimento negativo. Então, este é o preparo. Então, isto vai mudando na vida pessoal. Então, aquele trabalhinho que eu tenho lá na hora da TENEPS vai sendo levado para toda a vida, para toda a minha existência. Então, qualquer outra pessoa que eu encontrar, eu falei dessas conhecidas, mas nós encontramos o tempo todo. Na época que eu comecei a TENEPS, eu tomava metrô, tomava ônibus. Então, imagina, eu encontrava muitas pessoas que estavam, às vezes, sobrecarregadas de situações, sentavam ao lado e começavam a desabafar, sem eu conhecer. Então, eu percebi que foi mudando a minha atenção às pessoas. Então, eu prestava mais atenção nelas do que propriamente em mim. E quando eu ia fazer a rememoração, então, para aquela pessoa, será que ficou alguma coisa que eu podia ter esclarecido melhor e não consegui? Então, vamos solicitar aqui ao Amparo que faça essa assistência, que ajude, que amplie esse conhecimento dessa pessoa. Nós temos uma pergunta aqui da Cris. Parece que correspondida aquela. Ela mandou a seguinte pergunta. Para praticar a TENEPS, é preciso estar com a vida assentada, resolvida, decidida. Poderia dar exemplos? Ô Cris, você acha que um tenepsista não compra mais a prazo? Acho que não, né? Você sabe, o tenepsista, mesmo na minha idade, às vezes precisa fazer uma compra. Aí eu não vou dizer o nome da loja para não divulgar, mas a gente precisa, às vezes, ir no supermercado, comprar a prazo, às vezes numa loja, né? Então a gente faz também prestações. Acontece que essa vida assentada quer dizer o seguinte, que a pessoa tem o controle e o domínio financeiro, ela tem o controle emocional, então ela não vai ficar diariamente perdendo o controle, respondendo mal para as pessoas, mesmo numa pergunta indiscreta, mesmo com uma pergunta desagradável, ela vai procurar manter a sua
vamos dizer assim, uma educação básica, né? Então, isto é necessário que, antes de ser um tenepsista, ele tenha. Ao estudar o manual, muitas dessas dúvidas vão ficando um pouco mais claras, porque a própria pessoa, ao ler o manual, ela já vai analisar a própria vida dela e vai ver se tem algum senão ou alguma coisa mais difícil de ser resolvida. Se, por exemplo, ela está num momento de transição, de mudança, com algum familiar, com algum parente, ou então mudando de residência, aí é melhor ela esperar um tempo oportuno, onde ela está numa casa que pelo menos mais algum tempo ela vai ficar ali, que o trabalho dela não seja assim, vou ser demitida na semana que vem. Então não, porque não quer dizer que tenepsista não é demitido, não quer dizer que ele não tenha prestação, não quer dizer que ele vai estar com a vida toda prontinha até o final dela, até o resto da vida, né? Então vão ter indisposições com outras consciências, vão ter relacionamentos às vezes mais difíceis, mas sempre procurando ter o quê? Uma autocrítica, uma auto-elaboração mesmo, sabe? Uma elaboração maior e se conhecendo mais, conhecendo melhor suas reações. E para quê? Para que não se desarvore e não entre na sua TENEPS aquelas consciências intrusoras, que elas entrem através do amparo extrafísico. Ficou claro, Cris? Nós temos uma pergunta agora da Maria Aparecida. Ela pergunta: como melhorar ou dinamizar a circulação básica de energia? Como melhorar ou dinamizar? Isso. É só praticando. Não tem outra maneira de exercitar as energias que não praticando. Tem que praticar. Agora, para melhorar a prática, nós precisamos então ler sobre o assunto. Então vamos conhecer que técnicas existem. Existe algum curso que eu posso fazer que vai me ajudar a melhorar a prática? Então eu vou fazer esse curso. Eu vou assistir aula, eu vou assistir uma pessoa. O que eu posso fazer energeticamente para essa pessoa? E eu também descubro que, ao querer fazer assistência, eu também sou assistida. E nesse eu sou assistida, vem aquela energia, eu sinto aquela energia que é para passar para aquela pessoa, ou através de um cumprimento, de uma mão. Como vou fazer agora aqui com a Marta? Vou dar a mão para ela, passando energia. Ela vai sentir a minha energia. Com certeza. Enquanto a professora Pilar toma um pouquinho de água, nós vamos vendo uma outra pergunta aqui da Sueli, agora do Espírito Santo. A Sueli pergunta: qual o melhor horário para a TENEPS? Sueli, o melhor horário é aquele que você escolher, em que você vai render mais, no sentido de ser menos solicitado intrafisicamente. Então, no manual mesmo diz assim, você primeiro escolhe 3 períodos, né? Aí depois, se você for estudar lá, você vai ver. Então, tem 3 períodos. Antes de você estabelecer um horário fixo. Por quê? Para você experimentar, para você analisar, avaliar se nesses 3 horários, qual o horário que você é menos assim solicitado, tem menos trabalho, para que você vá para a TENEPS mais calçada, vamos dizer assim. Embora você vá descalça, você vai calçada energeticamente, você vai calçada intelectualmente e emocionalmente também. A Maria Aparecida agradeceu, ela falou muito bom, está pensando em participar do curso 40 Manobras, realmente vale a pena. Ótimo! Então nós vamos continuar aqui perguntando para a professora. Tem algumas pessoas que durante a prática da TENEPS surge algum imprevisto ou mesmo oportunidade de trabalho e a pessoa precisa viajar. No
caso em que a pessoa, o tenepsista, já iniciou as práticas da TENEPS, nós sabemos que essas práticas são diárias, desde quando a pessoa começa até o final da vida, essa prática precisa estar em atividade. Então, nós queremos saber da professora Pilar. Por exemplo, se a pessoa precisar viajar, como que ela deve proceder para não deixar a TENEPS descalçada? Nessa altura, o tenepsista já deve ter trabalhado assim com a TENEPS, pelo menos por algum tempo. Alguns meses, principalmente os 6 primeiros meses, ele tem que estar assentado. Procurar não viajar, principalmente viagens mais demoradas, né? Agora, se ele vai viajar, então ele vai ter os cuidados o quê? Da sintonia com seu amparo, que ele vai se colocar internamente disponível, com disponibilidade para assistência. E dependendo do lugar que ele vá, ele não vai ter aquelas condições ideais para realizar a TENEPS como ele realiza em casa. Ele já tem o seu ambiente próprio, sua cadeira, o seu divã, a sua poltrona para fazer a TENEPS. Então, no local que ele for, ele precisa ver essas condições também. Se houver um local onde ele vai dormir sozinho, ele poderá se dispor ao amparador, mesmo que em outro horário, mas desde que com aquiescência. Ele sente que o amparador vai usá-lo em outro horário, que não é aquele da própria TENEPS. Porque eu vou dar um exemplo. Uma vez eu viajei, mas eu já fazia TENEPS há algum tempo. Eu viajei com minha filha e no hotel tivemos que dormir no mesmo quarto. Eu não podia dormir num outro quarto. Mas, internamente, eu estava disponível para os amparadores. Eu me coloquei, fiz a minha mobilização básica de energias antes de deitar, cada uma na sua cama, não estávamos na mesma cama. E me propus a doar a minha energia. E que eu não poderia fazer no horário que normalmente eu faço a TENEPS. Então, no dia seguinte, o que aconteceu? A minha filha, nós descemos para tomar café, e ela falou, ai mãe, mas eu senti, essa noite eu dormi tão bem, eu acordei e senti uma brisa no quarto, assim, passando por mim, uma brisa suave. Eu falei, ai, que bom, você se sentiu bem com isso? Então, que ótimo. Então, o que deve ter acontecido? Que na hora que era para eu, não fiz a TENEPS, mas eu fiz a assistência, a energia se expandiu e ela estava em sintonia com essa energia. Ela, com o amparo, ela sentiu aquela energia benéfica, positiva, aquela, vamos dizer assim, como é que se chama? Aquela... aragem, né? Refrescante. Aragem, né? Aquela aragem, aquele ar fresco, né? Gostoso, ela sentiu na cama dela. Eu nem me dirigi a ela, nada. Mas ela deu o quê? Um reforço de que tinha acontecido alguma assistência. Professora, nós sabemos também que tem muitos casais que praticam TENEPS. E eu gostaria de saber da sua opinião se é importante, se é possível um casal praticar TENEPS no mesmo horário, os dois juntos, o que você acha? Olha, disso não há dúvida, é individual. O trabalho da TENEPS é individual. Não dá para dividir. Pode ser com uma dupla em horários, ou no mesmo local, em horários diferentes. E, se possível, para iniciar, até que seja em horário bem diferente. Não seja logo em seguida, porque não há condição ainda do tenepsista ter um trabalho, vamos dizer assim, light, suave. Porque quando nós começamos a fazer TENEPS, é como nós fôssemos derrubar uma parede. O trabalho é mais hard, sabe? Temos que eliminar de nós aquela energia mais densa, mais pesada. E também do ambiente que nós estamos. Porque se no local que nós vamos fazer a TENEPS, no ambiente que nós estamos, mesmo que seja a nossa casa, às vezes as pessoas não estão ao mesmo tempo
participando daquele nível energético, daquela condição energética mais evoluída, assistencial e doadora. Eles pode ter algum dos elementos da casa antagônico àquele trabalho. E nós, às vezes, desprevenidos, podemos ter algum imprevisto energético. Então, essa condição de estar autoconsciente do trabalho, do horário de cada um. O que pode acontecer posteriormente é cada um contar as suas experiências, discutir, debater, um entender a experiência do outro. O que pode esclarecer? Vamos consultar o manual. Tem outros livros que falam também de TENEPS. Hoje há vamos dizer assim, uma bibliografia de autopesquisa de tenepsistas que estão divulgadas na revista Consciência, no JC, que é o Journal of Conscienciology, e também outras coisas, outros meios de divulgação que já passaram relatos de tenepsistas. Então, essa autopesquisa hoje está bem amparada, vamos dizer assim, está bem alicerçada para o desenvolvimento da pessoa que se predispõe a fazer a TENEPS. Bom, então a minha dúvida continua. A sua dúvida? No caso, por exemplo, a pessoa quer fazer TENEPS, começar a fazer TENEPS, o que ela precisa ter no quarto de dormir? Por exemplo, uma pessoa tem um gatinho de estimação. Ela pode deixar o gatinho no cantinho do quarto na hora que ela vai praticar TENEPS? Olha, não é só uma questão de opinião, eu acho que é uma questão de consenso, já que a TENEPS tem que ser quarto fechado, um local fechado, né? Embora a gente às vezes vocês estão ouvindo falar em TENEPS 24 horas por dia. Mesmo que tenha TENEPS 24 horas por dia, naquele horário da TENEPS, vamos dizer assim, ideal, da TENEPS, que é o contato mais direto com a dimensão extrafísica, não ter som, não ter televisão ligada, nenhum aparelho elétrico ou eletrônico ligado no quarto. É só, quando muito, às vezes um relógio, mas que não esteja muito próximo também. Mas animal nenhum, nem animal humano e nem subhumano. Está bem assim? Está bem para você? Está ótimo. Obrigada pelos esclarecimentos. Agora, uma questão também que vem é o seguinte. Você, professora, tem experiência nas práticas individuais de TENEPS e você também foi coordenadora de um grupo de pesquisadores da TENEPS, GPC TENEPS, que está em atividade ainda em São Paulo. Você poderia citar para nós a diferença entre a prática da TENEPS e a questão do grupo de praticantes da TENEPS? Então, o foco básico do tenepsista é fazer sua autopesquisa individual. Quando ele está num grupo, essa autopesquisa continua sendo individual, só que num ambiente onde ele pode fazer essa troca, vamos dizer assim, esse referencial, esse espelho de transferência de imagem, de autoimagem, de heteroimagem, de autocrítica, de heterocrítica num grupo. Isto faz agilizar o processo de renovação. O processo de reciclagem, ele se torna mais ágil, mais agilizado, mais profundo até, porque na medida que se desenvolve a autoconsciência e também a autoconfiança, ela se aprimora, porque a autoconfiança, ela se baseia na confiança entre mais de uma pessoa. Então, num grupo, vai ter no mínimo algumas pessoas a mais que vão reforçar e vão servir de base para o trabalho individual. Então, eu acho que favorece muitíssimo se há possibilidade do tenepsista participar de um grupo. Principalmente se ele pode ser, às vezes, um pré-tenepsista. Mas se ele participa de um grupo, isso aconteceu mesmo. As pessoas previam, eu vou começar a TENEPS em tal data, em tal ano, no começo do outro ano, e elas acabaram começando até antes da data marcada.
porque o processo do grupo agilizou as suas definições, as suas metas de assistência e de mudança existencial. Muito bom. Bom, eu gostaria de ter uma pergunta aqui. A Maria Aparecida está perguntando como foi montado esse grupo de estudo. Quem pode montar um grupo? Bom, esse primeiro grupo, ele foi fundado dentro do próprio Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então, lá dentro se juntou uns gatos pingados, inclusive a minha amiga aqui, né? Essa amiga raríssima, Marta. Então, nós éramos uma meia dúzia de pessoas que já tinham começado a praticar a TENEPS. E nessas reuniões, fizemos algumas reuniões, e daí resolvemos, consultando o professor Waldo, que a gente iniciasse também esse grupo de TENEPS. A intenção era favorecer, era ajudar, era ampliar, divulgar a TENEPS. E foi realmente o que aconteceu. Então, esse grupo foi criado em outros lugares também, mas baseado sempre na base física do Instituto. Você me entendeu? Nós temos uma outra pergunta. De maneira prática, como a consciência pode saber se já está pronta para a prática da TENEPS? Então, a consciência só vai saber se ela puser um espelho na frente dela e começar a analisar todos aqueles aspectos do conscienciograma. Que, por exemplo, então, qual é o aspecto? O soma, como é que está a saúde? Então, ela vai precisar fazer uma reciclagem na saúde, ou melhor, atualizar o seu check-up. Ela precisa estar bem de saúde. Aí, ela precisa estar bem, assim, energeticamente falando, o que eu já conheço de energias. Conheço a mobilização básica de energias e conheço também algumas outras técnicas de concentração, de atenção nas energias, como fazer doação de energia, posso fazer doação à distância, ou eu preciso estar presente, dando um passe, pôr a mão na cabeça da pessoa, porque existem outras técnicas. Existe também o arco voltaico, que é para ajudar uma pessoa a afastar o assédio, mas aí o tenepsista precisa estar preparado, ou tenepsista, ou ele não precisa ser tenepsista se ele tivesse domínio energético. É que a TENEPS favorece ao tenepsista que quando ele faz um trabalho desse e não resolve na hora, a TENEPS, o horário de TENEPS dele é um horário reservado àquela fila do para-INSS. Está bem assim? Então, aí ele vai ver também como é que está o meu emocional. Eu estou com algum sentimento enrustido? Alguma sensação mal resolvida, algum sentimento de ameaça, algum sentimento de medo. Imagine se pode fazer TENEPS quem está com medo de espírito, quem está com medo de sentir, mesmo que ele não veja, ele tape o olho e não vai ver os espíritos, ele não vai ver as consciências, mas ele vai, o quê? Sentindo o medo, como é que pode? Ele vai estar o quê? Sentindo a presença, porque na medida que ele abre as energias, ele sente a presença daquelas consciências. E às vezes vem algum abraçá-lo, é um amigo que ele deixou lá do passado e encontra de novo, minha querida Pilar. E abraça, enternecido. Se ela tiver medo, ela não vai fazer assistência. Então, essa consim não vai ter condições de fazer assistência. Agora, no fundo de tudo isso, está o conhecimento, que aumenta o soma. Porque é tares, é esclarecimento. Então, esse esclarecimento, esse conhecimento, não só da assistência, mas de como ajudar a resolver problemas, esse conhecimento só vem com a experiência, com o conhecimento mesmo do que é o paradigma consciencial.
Esse paradigma é holossomático, mas ele também é cosmoético. Então, o que eu conheço de cosmoética, de ética humana? O que eu conheço de evolução? O que eu conheço de liderança? Para eu ter autoridade em dar assistência a uma consciência amiga do passado, que se eu não tomar cuidado, ela quer me levar para aqueles ambientes. Agora, e eu só vou lá se for para ajudar. Eu não vou mais frequentar o mesmo boteco dela. Está bem? Pessoal, enquanto vocês preparam as perguntas, eu vou fazer outra aqui. Pode ser? Eu gostaria de saber da professora Pilar se a prática da TENEPS, ela visa a assistência só para consciências e consciências, consciências de outros planetas. Qual é o público que a TENEPS assiste? A TENEPS, ela é aberta a qualquer público. Aberta. Agora, o que vai acontecer, aí depende, como eu já falei antes, do nível do tenepsista, do nível de conhecimento dele, da abrangência do conhecimento que ele tem para fazer esse trabalho e da equipe extrafísica ou daquele amparador que está sempre mais próximo, que vai organizar o trabalho. Então, ele começa, às vezes, atendendo esse amparador que vai trabalhar conosco, vai primeiro nos preparar para trabalhar, então, unicamente com ele. Aí, ele vai expandir esse trabalho. Ele vai expandir para os familiares desse tenepsista, para os parentes, para os amigos. Aonde estiver essa pessoa, que é o tenepsista, ele vai estar ajudando. E pode ser que aí ele traga também outros amparadores e vai formando uma equipe específica, mais específica. Então, esse trabalho pode ter várias especialidades. Ou, em algum momento, predomina uma. Por exemplo, há períodos de TENEPS que vai predominar assistência àquelas crianças extrafísicas, que são recém-dessomadas. É fazer essas crianças se tornarem adultas, como consciências adultas, não continuarem no extrafísico como crianças. Porque às vezes não dessomaram como crianças, mas a mentalidade é de criança. Então, a mentalidade delas, o nível consciencial delas naquele momento é de criança. Então, ela precisa despertar, fazer essa dessoma, virar adulta e daí partir, ser acolhida ou ser encaminhada para um outro trabalho. Outras vezes, já aconteceu também, são pacientes que têm câncer. Às vezes, na própria família do tenepsista, tem uma pessoa com câncer. Então, ela vai perceber que a assistência é voltada a essa pessoa várias vezes. Ela faz a TENEPS e aquela pessoa está presente ali, porque o amparador está ajudando aquela consim que está doente. Outras vezes, então, o holopensene é mais de assistência social. Então, atende a grupos de consciências que estão ligadas a esse trabalho da SOCIM, da sociedade, fazendo ONGs. E muitas vezes são trabalhos mais coletivos, outras vezes trabalhos individuais, outras vezes é na área política. Vai depender muito, então, dessa disponibilidade do tenepsista. Em que área que ele também trabalha, qual a profissão dele, tudo isso pode influir no trabalho da especialidade a ser atendida. Nós temos mais uma pergunta aqui. Como podemos qualificar a nossa TENEPS? A TENEPS pode ser qualificada um pouco pelo que eu já falei, que é desse trabalho, da observação do trabalho, que vai se observando, se vai ficando atenta a quem atende, né? Que tipo de consciência,
são consciências que estão mais despertas, é aquele momento só, ou às vezes consciências que ficam vários dias da nossa TENEPS. Elas ficam guardadas lá, esperando o nosso atendimento, dia após dia, e o amparador acompanhando, porque ela não pode fazer essa transição abruptamente. Então, ela vai aos poucos. E a nossa qualificação vai depender, então, da avaliação do trabalho, dos resultados que nós fazemos. Está sendo produtivo? Em que área que ele está atendendo? Para que pessoas? Para que nível de pessoas? Estou colocando nível aqui, não colocando, assim, uma discriminação do atendimento na TENEPS. Não, nós vamos atender qualquer pessoa. Mas aquelas que nós temos condição, o amparador vai selecionar para que nós tenhamos bom resultado. Nenhum amparador, ele quer que nós fracassemos no atendimento. Todo amparador, ele quer que nós cresçamos no atendimento para nos dar mais trabalho, para trazer mais trabalho. E essa qualificação, então, depende também da recim que nós fazemos conosco. Então, se eu faço uma recim mais profunda, eu posso atender melhor aqueles parapsicóticos, aquelas consciências que estão desorganizadas. Mas há tenepsistas que vão atender mais a um nível mais imediatista, mais imediato. Mas, aos poucos, a própria TENEPS, como eu já falei, o próprio amparador vai mostrando para esse tenepsista que ele tem um potencial maior. Porque se nós vamos fazer TENEPS hoje, é porque já fizemos assistência no passado. Hoje é a TENEPS, mas já foi assistência. Foi assistência no curso intermissivo, foi assistência lá na intermissibilidade. Que qualidade de intermissão nós tivemos para hoje aplicar a TENEPS. É por isso que o parapsiquismo, ele atrai muito a atenção, né? O processo das energias, o processo da prática interassistencial. E então surge aquela dúvida. Nós podemos fazer a seguinte comparação? O que você acha, professora? O médico, ele começa a atender os pacientes, depois de um certo período, ele vai começando a ficar cada vez mais experiente. Você diz em clínica geral? No clínico geral, isso. E ele começa a detectar as doenças com mais facilidade. E aí vão surgindo novos casos, às vezes até doenças que estão fora do padrão convencional. São doenças raras, no caso, né? Nós podemos dizer que no caso do praticante, pode haver uma semelhança no seguinte sentido. O praticante começa com grupos de consciências que são mais afins ao estado inicial dele, como praticante, e depois, conforme as recins, ele vai tendo a possibilidade de assistir consciências com maiores problemas. O que você pensa desse raciocínio? Eu acho muito lógico esse raciocínio. É que a gente não vai se prender que quem só vai fazer assistência é médico, né? Não. Aqui é só uma ilustração. É uma ilustração, uma comparação, Isso. Né? De tarefa, vamos dizer assim, de tarefa de assistência. Isso. Então, a tarefa de assistência que eu iniciei na TENEPS era uma, realmente, hoje é outra. Porque vai se expandindo a ponto de se tornar, como eu falei, assistir a sociedade. Então, por exemplo, no bairro que eu morava, em São Paulo, hoje eu estou morando em Foz do Iguaçu, mas eu morava em São Paulo, e no bairro que eu morava, eu comecei a notar diferença até nas calçadas. Calçada do lado direito, calçada do lado esquerdo. Como foi mudando muita coisa. Fechou loja, abriu não sei o quê, abriu outra coisa lá, mudou fulano, mudou ciclano. O Carandiru fechou. O Carandiru. Ah, sim. A Marta está lembrando? Olha, eu morava próximo ao Carandiru. Eu conheci pessoa que se projetava e ia para o Carandiru. Ia lá para o Carandiru fazer assistência. E essa pessoa fazia o que assistência ela fazia? Ela fazia o quê? Brincar de roda com aquelas consciências. Brincar de roda. Era a assistência que ela podia fazer naquele momento.
Mas depois, então, tendo conhecimento da TENEPS e aprofundando esse conhecimento, aí se amplia, você sai da casa, você sai do bairro, você vai para outra cidade, você atende movimentos da cidade, movimentos até políticos. É impressionante, mas isso acontece desde que você tenha o quê? Suporte, autossustentação energética para atender esse tipo de trabalho. Você não vai sozinho, você vai com a equipe extrafísica, mas você precisa confiar na equipe extrafísica e confiar no seu taco. Você está indo, às vezes você não está entendendo nada do que está acontecendo. Naquele momento, você não entende o que está acontecendo na minha TENEPS. Você às vezes não sabe. Depois você vai analisando e diz, puxa, isto tem a ver com isto. Isto tem a ver. Aquela pessoa que eu encontrei, ela me esclareceu tal coisa. Às vezes o assunto que foi puxado foi justamente aquele evento que tinha acontecido durante a TENEPS. E é bem interessante porque quando a pessoa nasce em São Paulo, começa a fazer as práticas na cidade, pela quantidade de pessoas, tem-se a impressão de que aquilo já é o front da batalha. Então, pode ter sido o front da batalha inicial, se você fizer a comparação com uma cidade menor, que é Foz do Iguaçu, mas tem mais de 70 etnias. Então, aí entra a questão da complexificação em decorrência das etnias. Você poderia explorar um pouquinho mais esse detalhe? Então, eu percebi há alguns anos atrás, então, quando eu comecei a fazer TENEPS, mas já fazia algum tempo, que apareciam consciências de outras nacionalidades. Então, consciex de outras nacionalidades. E que se dependesse só de mim, como eu iria entrar em contato com elas? Quando muito pouquinho de espanhol, até que eu me virava. Mas outros idiomas ia ficar difícil de eu proferir ou de eu manifestar com clareza os meus pensamentos, os meus pensenes internacionais. Então, o que acontece? Eu também fui me aproximar de idiomas. Quer dizer, que a TENEPS também leva a ser interneps. A internet, a TENEPS na internet. Eu lembro que uns 2 anos depois que eu já praticava a TENEPS, eu fiz uma apresentação aqui em Foz. Foi a primeira apresentação numa imersão da TENEPS. Fiz uma apresentação e aí eu percebi a interneps, que vai acontecer agora com o primeiro congresso de tenepsistas, vai acontecer a interneps, quer dizer, a internet vai divulgar a TENEPS, a técnica da TENEPS, e divulgar a técnica, porque antes se divulgava assim, os tenepsistas, a técnica entre os tenepsistas. E com a tertúlia, essa diversificação aumentou. E assim também o atendimento nas TENEPS. Minha TENEPS não é mais daquele apartamento que eu morava em São Paulo. Ela passou pelo apartamento, passou por vários locais e foi levada para muitos lugares. Eu mesma tive já condições de assistir em outras cidades internacionais. Isso, nós temos uma outra pergunta aqui. Qual é a relação entre o público que atendemos na TENEPS e a nossa paraprocedência? A relação com a paraprocedência quer dizer que nós fazemos assistência, às vezes sem saber para quem. Mas como eu lembrei num determinado momento que às vezes volta algum amigo do passado. Mas hoje ele volta até aparentemente como inimigo, porque o que ele faz? Ele se aproxima e nos deixa perturbada. Em vez de, ele não vem nos ajudar, ele vem se esclarecer. E às vezes, então, precisamos estar inesperadamente preparados para esclarecer aquela consciência. Então, aprendendo a sintonizar o amparo, mobilizando energias, sintonizando a energia do amparador, fazer assistência
melhor possível para aquela consciência que é, hoje, aparentemente uma inimiga. Mas, com o tempo, ela vai se tornar uma consciência também serenona. Professora, eu queria saber se você já teve, assim, a informação, ou mesmo vivência, de prática da TENEPS fora do Brasil. Você já teve alguma vivência, já soube de algum caso, de alguém que saiu do Brasil em viagem e praticou a TENEPS fora do Brasil? Tanto nas itinerâncias na própria cidade, porque São Paulo tem itinerância que a gente diz assim, tem a grande São Paulo, né? Então a itinerância às vezes era em São Paulo, mas era longe do centro da cidade. E tem também no estado de São Paulo, outros estados e até internacionalmente. Então a itinerância leva a fazer TENEPS onde o tenepsista esteja. Eu também já lembrei antes, né? Que o tenepsista mesmo, estando fora do seu habitat tenepsístico, né, ele precisa criar aquela condição a melhor possível, não é a ideal, mas é a melhor possível, onde ele estiver, para se disponibilizar a fazer assistência. Então, em qualquer evento, o cuidado é só ter aqueles cuidados básicos que a gente falou, de ter, você vai viajar, onde é que você vai ficar? Você vai ficar num quarto sozinho? Nesse quarto você vai fazer a sua TENEPS. Agora, com todo o cuidado de limpar o quarto antes. E quando eu estou falando limpar, não é só para a vassoura, não, é a para-vassoura também. Eu queria saber também da sua experiência em termos de prática da TENEPS. No caso, você tem assim algum fato que foi assim marcante, alguma experiência bem interessante que foi comprovada posteriormente? Essa é uma das perguntas. E a outra é, o que é melhor para a pessoa? Começar a TENEPS e parar? Ou ela esperar um pouco mais, calçar as condições e depois começar um pouquinho mais tarde, com todo o êxito, com tudo calçado, com tudo direitinho? Eu vou começar por essa última, que é a responsabilidade. Então, um dos quesitos básicos é a responsabilidade da pessoa que inicia a TENEPS. Por isso que ela precisa ter conhecimento, ela precisa ter condições energéticas, emocionais, mas precisa ter conhecimento também para ela poder escolher, para ela poder selecionar aquilo que vai otimizar a sua TENEPS. Então, a pergunta foi sobre essa última, foi sobre eu esqueci. Não, se a pessoa, por exemplo, o que é melhor? Ela começar um pouco mais tarde? Sim. Então, porque a responsabilidade da TENEPS, quando eu falei, é para o resto da vida. Sim. Então, ela precisa ter uma noção bem exata, não é uma noção inicial, é aquela noção mais profunda de que a TENEPS é para o resto da vida. Então, ela não vai poder parar. Ela não vai poder parar. Aí pode aparecer e dizer, mas há condições. Sim, já há experiência de pessoas que pararam, mas em consequência, a frustração da pessoa que está realizando um trabalho desse gabarito, mesmo que seja por algum ano ou 2, mesmo que seja ainda, vamos dizer assim, no início, ela começa a fazer esse trabalho de contato com o extrafísico, contato com outras consciências, telepatizar com elas e depois romper esse trabalho, a frustração é muito grande, a tristeza é muito grande. Existem casos. Agora, vamos dizer assim, pode acontecer de uma doença inesperada, em que a pessoa aí não vai ter condição, mas aí precisa ser muito bem analisado e classificado, avaliado o caso. Não pode ser dito assim que a pessoa pode parar, não. E essa condição de restante da vida, para o restante da vida, precisa estar sempre presente. Porque, olha, restante da vida eu já sou há alguns anos. Né? Eu já sou restante da vida há alguns anos, mas ainda está restando muita TENEPS para fazer.
E a outra pergunta era... A sua experiência no caso. Sim. Sim, acaso sim. Como eu falei, no bairro mesmo onde eu morava, em São Paulo, aconteceram várias situações. Havia um cruzamento próximo da minha casa. Eu via do meu apartamento, dava para ver aquele cruzamento, e quando eu via aquele chiado de brecada, porque no início esse cruzamento não tinha ainda semáforo. Então, quando eu via aquele chiado, eu já ia espiar, tem alguma coisa. Então, e começou a ser frequente os acidentes ali. Passado um tempo, começou a melhorar, até antes mesmo de pôr semáforo, começou a melhorar. Diminuíram os acidentes, e eu cheguei até a perceber de estar na sacada e ver o acidente, mas a pessoa não morreu, ela foi levada, ela foi carregada, quer dizer, pelo menos dali ela saiu com vida. Eu quero dizer que a gente percebe que há interferência extrafísica de amparo. Isso foi lá no bairro. Eu já vivenciei isso internacionalmente. Internacionalmente, quer dizer, em outra cidade, na Europa mesmo, eu já vivenciei situação que depois, durante a noite, eu tive o trabalho e depois no dia seguinte saiu no jornal, quer dizer, não saiu assim que o tenepsista tinha ajudado, não era isso, mas a condição em que estava, a situação em que estava aquele fato, apareceu no jornal, quer dizer, como é que eu tive aquilo durante a TENEPS e depois aparecer no jornal. Então foi uma confirmação de que, de alguma maneira, eu participei. Agora, não dá para eu saber como foi, porque eu não planejei. Quem planejou foram, eu digo os amparadores, porque quando chegou nesse nível internacional, eu percebia que às vezes mudava de amparador. Não era sempre o mesmo. Então era uma equipe. Dependendo do trabalho que ia fazer, aproximava aquele amparador, que ia ajudar, que ia facilitar aquele trabalho, embora tivesse toda uma equipe ali, e tinha a bomba de gasolina. A bomba de gasolina era eu. Eu era a bomba do posto, vamos dizer assim. É como um posto de serviço, em que a bomba de gasolina está ali com toda a gasolina, com toda a volicionina, para atuar e doar a sua energia. Enquanto a professora Pilar toma uma água, nós temos 3 perguntas e vamos começar pela primeira. A primeira é da Cris, de Goiás. Ela pergunta: o que é tarefa do esclarecimento? Quais os tipos ou modalidades de TARES? Poderia dar alguns exemplos? Primeiro, o que é a tarefa do esclarecimento? Então, tarefa do esclarecimento, onde a gente inclui a TENEPS. A TENEPS a gente inclui na tarefa do esclarecimento. Porque existem 3 tarefas básicas de assistência, que são a TARES, que é a tarefa de esclarecimento, a TACOM, que é a tarefa da consolação, e a TENEPS. E os tipos de... a TENEPS, mas ela é uma das técnicas... Sim, ela é uma das técnicas da TARES, mas é uma das principais, pelo nível de trabalho holossomático, mentalsomático e tarístico, porque a TENEPS trabalha diretamente com as dimensões. Enquanto a TARES, às vezes, trabalha neste nível, ela trabalha indiretamente com o extrafísico. A TARES, por exemplo, do professor. A TARES da docência também é TARES, né? A TARES do relacionamento entre as pessoas, na sociedade, na família, entre os amigos ou entre inimigos também. Muitas vezes, através do esclarecimento, nós transformamos a relação de contravenção, de inimizade, através do esclarecimento, e nos aproximamos das pessoas fazendo TARES. Eu não sei se esse tipo de esclarecimento ajudou. Eu só gostaria de perguntar o seguinte: quando nós falamos em tarefa do esclarecimento, nós estamos falando que nós vamos passar uma informação para que a pessoa compreenda a situação e faça uma reciclagem intraconsciencial a partir dela. Sim. Tá?
Então, nesse caso, o que nós podemos dizer em termos de modalidade TARES, na realidade é a modalidade de informação que cada contexto, cada consciência, cada momento exige. É essa a colocação, professora? Sim, você esclareceu um pouco mais, né? Diluiu um pouco mais, assim, vamos dizer assim, em partes, né? O que eu falei mais amplamente. Ok. É isso mesmo. A segunda pergunta Porque é... existe, se for falar em técnicas, existem inúmeras técnicas, sabe, de tipos de TARES, porque a gente hoje já fala TENEPS. Também há vários tipos de TENEPS hoje. Tem a TENEPS da PROEX, tem a TENEPS a TENEPS da sociedade, a TENEPS do encontro, vamos dizer assim, na escrita. Isso. Então, existem vários tipos que, se fosse... É isso que eu estou entendendo, é que no caso da TENEPS é uma tarefa grandiosa e ela Sim. pode ser direcionada para vários segmentos diferentes. Sim. Ok? Ótimo. Pode levar esclarecimento para vários segmentos. Embora nós não podemos ainda isolar totalmente a TACOM. Isso. Porque, às vezes, num determinado momento em que nos aproximamos de uma pessoa, por exemplo, a gente se aproxima... às vezes não é bem uma consolação, mas é um acolhimento. Sim. Esse acolhimento ainda não é TARES, é uma aproximação. Sim. TARES é aquilo que a Marta falou, a partir daquela informação que leva o outro a pensar sobre. Isso. Mas está certo que a TACOM, então a tarefa da consolação, ela vem antes para depois entrar no percentual de esclarecimento. Ótimo. A pergunta da Áurea. Desculpe, não sei se já foi falado quais os benefícios a prática da TENEPS por tantos anos trouxe para a sua vida. Você seria muito diferente sem ela? Resposta básica, sim. Sim. Quer dizer, que se eu não tivesse tido todos esses anos de TENEPS, eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu não teria chegado nesse nível de entendimento, de compreensão, de lucidez que eu tenho hoje. Né? Isto eu consegui através eu vou dizer especificamente mais da TENEPS, porque para a TENEPS, como eu trabalhei individualmente, trabalhei num grupo, né? Eu percebi que a TENEPS me alavancou. Então, essa convivência com o amparador, gente, isso aqui é para a procedência. Então, na minha próxima para a procedência, então, na minha próxima intermissão, eu quero estar mais próximo desses amparadores, que agora eu estou, mas indiretamente, né? Eu quero estar mais próximo deles. Então, foi uma alavancagem. E até, repetindo o que eu já disse, que a TENEPS levou a recim profunda e a reciclagem também. Porque não só me levou a ter outros tipos de projeção que me levaram ao autoenfrentamento. Ao autoenfrentamento na docência, autoenfrentamento com familiares, autoenfrentamento na IC, no próprio trabalho de voluntariado, de autoenfrentamento também fora profissional, também. Então, várias modalidades de autoenfrentamento, de renovação, de reciclagens intraconscienciais e existenciais, a TENEPS me levou. É claro, e superar também. Veja assim, eu ainda estou viva. Apesar de tantos anos. Pois é. Ela disse tantos anos, não disse? Apesar de tantos anos, a Áurea falou aí. Na realidade são experiências, né, que vão sendo acumuladas e tudo mais, e para praticando a TENEPS isso é muito importante. Tem uma outra pergunta aqui. Existem tipos ou categorias de TENEPS, por exemplo, mais focada em doação de energia ou mais focada no âmbito das ideias? Uma separação aqui, né, em termos de pergunta. Aí depende da necessidade do trabalho. Você vai focar mais a energia holossomática, quer dizer, saindo de todo o holossoma. Dependendo do trabalho, ela é mais focada, às vezes, num órgão mais vital, por exemplo, saindo
do esplênico chakra, vamos dizer assim, o chakra do umbilico chakra, dependendo da assistência, a consciex que vai receber, ela vai receber melhor aquela densidade energética. Porque nessa densidade energética do tenepsista, aí vem a dúvida, mas se eu estou só emanando energia, será que tem Tares aí? Aí é só Tacon, não é Tares. Mas como é que fica? Se você já tem todo esse conhecimento, na sua energia vai esse esclarecimento, saindo a energia da barriga ou da cabeça. Então, a Tares vai por todo o seu holossoma e vai intensificar ou vai manifestar de acordo com a necessidade da assistência, do assistido. Na realidade, a prioridade aí é o assistido mesmo, que pode estar precisando de uma energia mais densa ou uma energia mais sutil. É nesse contexto que você fala, professora? Pode-se dizer assim, porque para nós ainda tudo é sutil, né? Até a energia do umbilico chakra para nós ainda é sutil. A gente às vezes não vê, não sabe o que está acontecendo. Mas nós podemos, em termos de valores, colocar mais densa, menos densa, mais sutil. E a mental somática mais sutil ainda. Mas se essa mental somática é muito sutil, ela às vezes não alcança aquele nível de assistido. Então, precisa às vezes densificar um pouco mais esse esclarecimento para que ela entenda. Então, aí é mais assim, direto. É o soco no braço e fratura exposta. Tem uma pergunta da Esther, de Santa Catarina. Nós estamos hoje num movimento bem acelerado, né? Puxa. Esse é bom. Então, a Esther pergunta: olá, professora Pilar. O que você sugere à pessoa tenepsista em caso de viuvez e sem condições momentâneas para um novo relacionamento amoroso? Você quer que a TENEP ajude? Porque você já deve ter ouvido falar que quando se começa a fazer TENEPs, muda as energias e a pessoa passa a ser Santa Antônia. Mas não é bem assim que acontece, não. Se está bem resolvido esse relacionamento amoroso que teve durante a viuvez, está resolvido, está extinguido qualquer lastro de dúvida em relação a relacionamentos anteriores. Então, se a pessoa não tem condições momentâneas de um novo relacionamento, aí precisa se analisar a idade, as condições energéticas, quem é esse candidato, que condições energéticas ele tem, sabe, para que, ao se aproximar, possa favorecer esse nível de assistência que você, Esther, poderia desenvolver. A partir só desse autoconhecimento, dessa autoavaliação, dessa autoanálise que você fizer com você vai melhorar suas condições amorosas, até de encontrar um amoroso antes de começar a TENEPS. Porque pode também ocorrer, você vai dizer assim, que a TENEPS, então, quem faz TENEPS não termina relacionamento? Olha, é complicado, a responsabilidade é grande, mas pode acontecer de dois tenepsistas separarem-se. Pode acontecer, mas olha a responsabilidade de cada um, o nível de autocrítica que cada um deve ter da sua evolução, da sua proex, do trabalho que ele está realizando, né, do nível de assistência que ele corresponde em toda essa rede assistencial reurbanizadora, né, para poder fazer essa separação sem sequelas maiores, né, sem sequelas maiores. Não sei se te ajudei, Esther, mas a intenção foi essa. Pode ter faltado habilidade, tá bom? Nós temos mais uma pergunta do Marco, mas antes da pergunta do Marcos, eu quero convidá-los para a semana da Maxi ProEx,
que é promovida pela Apex, e vai acontecer do dia 9 ao dia 17 de fevereiro de 2013. No período de 9 a 12 de fevereiro, nós vamos ter o Balanço Existencial, que está com uma programação bem rica. Nós temos, por exemplo, a professora Juliana Costa, que vai falar sobre infiltração cosmoética na África. A professora Gustavo Vieira vai falar sobre identidade interassistencial. Nós temos a professora Sheila, que vai falar sobre maxi-dissidência do islamismo. Professora Cristiane, proexometria e proexexecutiva. Nós temos várias personalidades que estão com temas diferenciados. E a programação está no site da Apex. Nós estamos com inscrições abertas, nós já temos pessoas inscritas e aguardamos a participação de todos vocês. Possivelmente nós tenhamos também algumas vagas no Village também. É interessante que as pessoas que estão interessadas e vão poder participar desse curso, que entrem em contato com a recepção do CAEC no 045 3525 2652 para fazer a sua reserva. Repetindo o telefone 045 3525 2652. Nessa semana nós vamos ter ainda o professor Laene Losch, no dia 13, quarta-feira, vai ministrar o curso sobre assistência de destino. É um curso novo que vai trabalhar com as situações de perigo, as situações críticas de destino, em que o futuro da pessoa está precisando de uma decisão dela. Então, esse curso visa auxiliar a pessoa a tomar a decisão mais adequada para o seu momento evolutivo. E depois, na sexta, sábado e domingo, nós vamos ter 2 eventos. Ou o acoplamentário, que vai ser especial em proexologia, ou o curso Qualificação Docente, que é ministrado pela Reaprendência. Tá ok? Então, nós queremos vê-los aqui conosco. E nós vamos ter o professor Marco, então, pergunta: é cosmoético enviar o nome de uma pessoa para a TENEPS sem o conhecimento da mesma? Qual o objetivo que eu tenho ao enviar o nome para a TENEPS? Eu quero ajudar essa pessoa, eu sei em que condições, pelo menos eu sei que está acontecendo alguma coisa e que ela precisa de ajuda. Se a intenção é essa, de ajudar, então é cosmoético enviar o nome, se possível, mais ou menos a idade, o endereço, para que seja mais eficaz o atendimento para qualquer pessoa que faça a TENEPS. Porque o que ocorre conosco quando eu falei que nós fazemos uma rememoração antes de iniciar a TENEPS das pessoas que nós encontramos. Muitas vezes não são pessoas que a gente encontra que a gente vê todo dia. A gente já encontrou uma pessoa lá na rua, encontrou uma outra na condução, no ponto de ônibus. Então, eu posso naquela hora da TENEPS lembrar daquela pessoa? Eu posso lembrar. E eu estou conectada com o Amparo, lembro da pessoa e vai ser feito o que é possível para que essa pessoa seja atendida dentro das condições em que ela está. Tem uma questão também que é feita com uma certa regularidade. O caso, por exemplo, da pessoa colocar o nome de um parente, de um amigo, em TENEPS diferenciadas, em TENEPS de 2 pessoas diferentes, em TENEPS de 3 tenepsistas. Isso é correto? Olha, não é aquela questão, é correto ou incorreto. Vamos dizer o que ocorre. Ocorre que, às vezes, um tenepsista, eu sei que você está perguntando sobre um pré-tenepsista, vamos dizer assim. Porque alguém interessado em TENEPS é um pré-tenepsista. Mas um tenepsista, ele está passando por uma situação mais complicada, difícil, ele não está isento de problemas familiares, problemas financeiros. Então, o que pode acontecer? Ele dá o seu nome e o seu endereço para um outro tenepsista. Assim como ele pode receber endereço de um outro tenepsista. Porque quando nós falamos de assistência, nós ainda não compreendemos muito bem como que funciona, qual o mecanismo dessa rede assistencial extrafísica,
Então, existe uma rede. Assim como nós, eu conheço uma pessoa, eu digo assim, você pode ajudar fulano? Então, existem redes sociais, mas essa rede assistencial, de interassistência, essa é muito maior. Então, se há a nossa intenção de ajudar aquela pessoa, nós vamos colocá-la nessa rede interassistencial, seja internacional ou nacional, é interassistencial. Ela vai estar em qualquer lugar do planeta, pode estar num outro planeta e ser atendido também. Bom, a Márcia aqui já coloca um sim, obrigada, no caso das questões que foram respondidas, né? Sim. Mas nós vamos continuar ainda aqui. Temos mais alguns minutinhos, né? Temos. Temos mais alguns minutinhos. É. Nós queríamos saber, por exemplo, o que você diria para uma pessoa que já pensou em iniciar a prática da TENEPS? Qual seria, assim, o primeiro procedimento, o segundo passo, o terceiro passo? Aquela pessoa já tem segurança, não tem segurança? Como é que é essa questão? Primeiro precisa saber como é que é essa pessoa. Primeiro, em que condições essa pessoa está? Para eu responder sim, genericamente. Então, genericamente vai ser procurar conhecer o que é TENEPS. Depois, ver que condições ela tem para realizar esse trabalho. Então, acho básico o manual para ter aquela noção básica. Aí ela vai reler 10 vezes o manual. Ela vai reler 10 vezes para ver que condições ela tem para realizar. O que falta, o que ela precisa para poder fazer um planejamento. Isso é muito útil, fazer um planejamento para começar a fazer a TENEPS. E não ter que estagnar logo em seguida, sabe? Começar e parar. Não faça isso. Evite fazer isso, sabe? Ao começar, já se determine. Dê o primeiro passo e continue. Aguente os primeiros 6 meses, porque vai ter parede para demolir. Mas tudo bem, você vai demolir, vai fazer o seu espaço, a sua proteção, a sua, vamos dizer assim, a seu autoencapsulamento, e vai continuar para o restante da vida. Nós temos a última pergunta aqui da Maria Inês. E quem já fez TENEPS e a TENEPS está estagnada? O que deve fazer? Primeira coisa, olhar para a TENEPS. Primeira coisa, olhe para a TENEPS. Então, você já está estagnada. No quê? Para quê? Se a TENEPS está estagnada, é porque o tenepsista também parou. No que ele parou? Então, o tenepsista parou no quê? O que está acontecendo na vida desse tenepsista? O que existe em volta da vida dele, que ele precisou, que ficou nessa condição? Que problema que é? Vai procurar, então, escrever sobre isso. Escreve. Faça uma listagem das condições que esse tenepsista está, sabe? Houve doença na família, houve algum problema mais sério, problema financeiro, e nessa listagem, o que é prioritário mexer? E aí o tenepsista vai, então, ver como que ele faz para eliminar pelo menos aquele primeiro indício de que a TENEPS não vai bem. E uma outra coisa que pode ajudar é, durante a TENEPS, ele movimentar as energias. Se não conseguir movimentar deitado, é sentado, é de pé, ele vai movimentar a sua energia e sintonizar o amparador. Nós temos uma fala aqui da Maricruz. Ela é espanhola. Vocês podem... Pilar, que características tem a TENEPER extra fuera del intervalo de 3 horas? Gracias por sua assistência. Maricruz, espero que me entenda em português, pero está bien. La TENEPS, quando é que a postura do tenepsista que ele adquiriu nessa prática de TENEPS, ele leva para a sua vida, para qualquer momento da sua vida. Então, o que vai acontecer? Então, fora desse intervalo,
ele também já está comprometido. Por isso que a vida muda. Por que minha vida mudou durante todo esse tempo? Por que ela é deste jeito agora? Porque foi fazendo TENEPS. Mas essa TENEPS foi o quê? A autorreciclagem, a autorrecim. E frequente altos enfrentamentos, inúmeros, comigo mesma, com outras pessoas, com vários ambientes, que proporcionou essa mudança, essa alavancagem evolutiva. Então, se eu faço TENEPS fora de hora, eu posso estar fazendo durante esta palestra aqui, durante esta conferência, pode várias pessoas terem sido assistidas. Parece que você também agradece a assistência, não agradeça a mim, agradeça ao Amparo, ao seu interesse em estar conhecendo melhor esse instrumento, essa ferramenta assistencial. Nós queremos agradecer, então, a professora Pilar, que hoje nos brindou com a presença, né? Quando o trabalho é lazer, não precisa agradecer. Rimou. E nós queremos convidá-los também para a próxima semana, a nossa web conference, começando às 15h30, indo até às 17 horas. Então, vou passar a palavra para a professora Pilar encerrar a conferência. Como senti a todos muito próximo, eu vou chamá-lo de amigos. Muito obrigada, amigos. Obrigada, então, e até a próxima semana.